Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos fazer algumas questões deste livro aqui, ó, A Escola e o Conhecimento de Mário Sérgio Cortella. Um autor que sempre aparece em concursos públicos, principalmente da VUNESP. Andei olhando algumas provas e vi sempre uma questão do Mário Sérgio Cortella nessas provas, né? Ou até duas, mas normalmente uma. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar questões para entender o texto. Ah, eu quero fazer as questões, professor. Então, você pode responder, tá? Você pode responder e depois, né, claro, depois de responder, você pode pausar o vídeo, né, e ver a minha correção. Eu vou ver se eu coloco o link também para vocês, tá? Eu tenho algumas. Muita gente pergunta assim, por que você não coloca link e tal? Já houve uma situação, né, que eu colocava link e o material foi comercializado sem a minha autorização. Então, é algo muito chato de acontecer, né? Porque uma das pessoas que acabou comprando, ela se dirigiu a mim para fazer uma espécie de reclamação, né, de alguma coisa que foi errada lá, enfim, mas não fui eu que enviei. E aí, essa é uma experiência muito ruim, né? Outra questão de provas, gente, por que eu não coloco os links da prova? Porque precisa de autorização da banca, tá? Então, eu não posso simplesmente sair colocando os links, se nem a banca coloca no site dela, eu não posso colocar o link da prova, tá? Então, só por esses cuidados aí, tá bom? Bom, se você quiser colaborar com o canal, eu sempre deixo aí, né, para vocês. E esse livro, A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, do Sérgio Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella, que foi ali, trabalhou com Paulo Freire, né, na verdade foi aluno do Paulo Freire, um dos seus principais seguidores aí. Ele é filósofo, então ele vai ter bastante menções filosóficas no livro, é um livro bem interessante para discutir educação. Bom, vamos lá. Mário Sérgio Cortella, primeira pergunta, analise as afirmativas a seguir. Mário Sérgio Cortella, em sua obra Escola e Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, discute a relação entre o desenvolvimento e o ser humano, né, o desenvolvimento do ser humano e o conhecimento, sendo esse proveniente da experiência ou estudo científico. Então, aqui a gente já tem do que fala a obra, né, que é uma obra que fala como essa relação escola, conhecimento, né? O que está por trás, as questões filosóficas de poder político estão por trás de tudo isso. Ou seja, o ser humano na relação com o outro está sempre aprendendo. Ó, outra frase importante. Por isso que eu digo, numa questão a gente aprende muita coisa do texto, né? Então, essa coisa do aprendizado constante, porque a sociedade muda, né? A gente tem vários adventos culturais, a tecnologia, questões econômicas, questões filosóficas, enfim. E a gente precisa estar sempre aprendendo. Eu sou das gerações antigas, estou aprendendo sempre tecnologia, essas coisas que são agora desse tempo. Dessa forma, a educação e outras coisas também, né? A educação pode ocorrer em diferentes espaços sociais. Olha que importante isso aqui, tais como na família, na escola, na comunidade, na igreja, entre outros. Porém, considera que a escola é uma instituição criada para desenvolver nas crianças, nos jovens e nos adultos ali inseridos competências e habilidades e atitudes específicas. Olha que parágrafo importante da obra para você já entender quais são as principais ideias que estão inseridas nessa obra, tá? Então ali esse parágrafo já vale aí aquele caderninho que eu falo para vocês terem, né? E anotar, opa, Mário Sérgio Cortella, a Escola e Conhecimento. Aí coloca aqui, por quê? 2. Os professores são os únicos profissionais aptos a instruir as crianças e os jovens e os adultos na reflexão sobre a vida, considerando seus aspectos sociais, culturais, religiosos, econômicos, linguísticos, físicos, matemáticos e afetivos. A sociedade sem escola não alcançaria o nível de desenvolvimento intelectual necessário à própria subsistência. Ver aqui, né, se isso
essas duas afirmações aqui. Entender qual é a pergunta. Considerando a relação entre escola, conhecimento e sociedade, é correto afirmar que, letra A, a primeira assertiva, que é essa aqui, né, está correta e a segunda incorreta, pois não justifica a primeira. B, as duas assertivas estão corretas e a segunda complementa a ideia da primeira. C, as duas assertivas estão corretas, mas a segunda nega a ideia apresentada na primeira. E D, a primeira assertiva está incorreta e a segunda correta, não ocorrendo nenhuma relação entre elas. Bom, gente, então nós vemos duas afirmativas aqui, né? Elas, vamos ver se elas têm relação entre elas. E aí vamos analisar aqui dentro do contexto que eu sempre falo de educação, né? A visão da educação dos nossos autores pedagógicos, que é uma visão ampla, né? Então, quando ele fala assim, ó, a escola é uma instituição criada para desenvolver competências, habilidades específicas. Ele está falando do papel da escola. Por que, que a escola existe? Né? É uma instituição justamente feita para isso. Competências, habilidades, né? E atitudes específicas. Mas ele coloca aqui, ó, a educação pode ocorrer em diferentes espaços sociais, na comunidade, na igreja, ou seja, uma visão ampla de educação. Está correta essa frase, ela está corretíssima, está dentro da obra. Então, como a primeira está incorreta, a gente já elimina essa D aqui, ó, né? Porque ela fala que a assertiva está incorreta. Não, ela está correta, certo? Agora, vamos lá na segunda. Os professores são os únicos aptos a instruir a criança. Ó, isso aqui vai contra o que está dizendo a primeira. Né? Então, eu não posso dizer que as duas estão corretas, porque essa segunda complementa, porque uma está negando a outra. Ela fala assim, ó, se ele fala que a educação pode ocorrer em diferentes espaços sociais, e aí, em seguida, eu falo que os professores são os únicos a instruir as crianças, né? E tem uma contradição aí entre uma e outra. Né? Então, as duas estão corretas, mas a segunda nega a ideia apresentada na primeira. Uma parte nega, mas não é isso que o Cortella fala. É porque a primeira está correta, a segunda não justifica a primeira, certo? Essa é a alternativa correta. Letra A. É porque os professores não são os únicos, né? Então, eu não posso dizer que as duas estão corretas, porque aqui está incorreto, certo? Então, não dá para ser a letra C, porque não estão as duas corretas. Né? Então, veja, questão que eu vou colocar o gabarito, né? Letra A, uma questão longa, tal, mas de certa forma tranquila quando você entende aquilo que eu sempre falo, DNA da educação, né? Que a gente vê educação como uma forma ampla, ela não ocorre só no espaço da escola. A escola tem as especificidades dela, né? Como colocou aqui, competências, habilidades e atitudes específicas, né? Na criança e nos jovens ali inseridos, mas ela também ocorre nos espaços da família, nos espaços da comunidade, da igreja, né, do sindicato, do trabalho, enfim, no convívio, a gente também ocorre ali o processo de educação. Por isso que a gente tem uma visão que é preciso trabalhar em parcerias, né, com as famílias, com a sociedade, enfim. Bom, então letra A, de amor. Vamos para essa número 2 aqui, que eu vou ter que praticamente sair da tela agora, aqui, senão eu vou bagunçar aqui. Né? Só para vocês verem a questão inteira. Eu vou diminuir, eu vou ficar pequenininho agora aqui. Olha só, em sua obra, é uma questão gigantesca, né? Em sua obra, Escola e Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos Políticos, Mário Sérgio Cortella aborda 3 concepções básicas da relação escola-sociedade. Considerando essas concepções,
apresentadas pelo autor pode significar aquelas que predominam entre os docentes que trabalham nas diferentes escolas de ensino fundamental. E aqui, gente, eu vou acrescentar, acabou não digitando aí, uma informação aqui, tá? Ó, a partir dos anos 80. Então, qual corretamente é essa posição dos professores? Conformidade com Cortella, pode-se afirmar corretamente que a maioria dos professores é adepta. Então, essa é uma ideia que aparece no texto ali, muito importante com relação a, a, a essa visão, né, da educação. Então, ele vai falar aqui, ó, do pessimismo ingênuo, pois afirma que todos os conflitos da escola são decorrentes da pobreza dos alunos. Nessa concepção, nem tudo está perdido, porque os múltiplos programas sociais são intervenções que podem superar a desigualdade nas escolas e permitir o desenvolvimento pedagógico de seus alunos. Bom, será que é essa visão que predomina? É isso que está lá no livro do Cortella? Vamos ver. B, o otimismo crítico. Nessa concepção, a educação escolar tem uma autonomia e uma determinação relativas e sua prática se dá nessa contradição, podendo aprofundar a desigualdade social com fracasso escolar ou combatê-lo com o sucesso escolar. C, o otimismo crítico, pois afirma a possibilidade da transformação radical das condições da educação escolar se o governo pagar melhor os professores e se esses estiverem convencidos de sua nova missão, a de salvar a sociedade por meio da educação. D, otimismo ingênuo. Nessa concepção, a educação escolar não consegue eliminar a desigualdade social, mas entende que o alfabetizando e educando os alunos, ela consegue instrumentalizá-lo para vencer individualmente os obstáculos a serem enfrentados e tornar os cidadãos bem-sucedidos. E o pessimismo ingênuo, à medida em que descrê de quase tudo que possa ser feito pela educação, pelo jeito que ela está, mas ao mesmo tempo acredita que cabe à educação recuperar seu papel de salvadora, recrutando mestres com verdadeira vocação. Então, eu coloquei esse complemento aí, né, na questão, para que ela fique 100% correta. Tá? Quando a banca lançou essa questão, e foi a Unesp, eu já identifiquei certo problema nessa questão, mas se colocar a partir dos anos 80, fica show de bola. Tá? Então, eu dei uma adaptadinha, né, para ela ficar melhor, certo? Bom, gente, isso são ideias que o Cortella vai trazer e eu vou explicar. O livro ele fala muito dessa visão do pessimismo, né? Do otimismo crítico, e ele vai comentar isso e a gente vai falar lá na frente. Então, por que é importante isso? Porque a partir da década de 70, né, o Brasil viveu uma situação lá, né, estávamos ali sob um regime militar, e, claro, houve um certo pessimismo na educação, porque não tínhamos a democracia, enfim, gerou um pessimismo e a escola era mero reprodutor das, das desigualdades sociais e que não iríamos conseguir mudar nada. Mas não é como está na primeira, né, que são decorrentes da pobreza dos alunos. Não, o Cortella não coloca essa questão de que a pobreza, né, os conflitos da escola são decorrentes da pobreza. Não, porque aí a gente minimizaria muito a complexidade da escola. Né? Então, letra A não é. Quando a gente fala de otimismo crítico, ele que coloca aqui transformação radical. Se o governo pagar melhor os professores e esses convencidos de sua nova missão, não é isso que ele fala, né? Porque aqui fica meio messiânico, né? Né? Então ele vai, inclusive, questionar esse papel de que a gente, muitas pessoas falam assim, trabalho é por amor, né? Por exemplo, a frase, tem isso no livro, né? A frase, professor, o senhor só dá aula, tipo, não é um trabalho, né? Então, o que ele está colocando, a gente precisa encarar, sim, a profissão de professor, um caráter profissional, né? É uma profissão,
pedagogia é uma ciência, então a gente tem que valorizar isso. Tá? O otimismo ingênuo é que o educador não consegue eliminar a desigualdade social, mas entende que, se alfabetizar os educandos, ele venceria individualmente os obstáculos. Então, aquela ideia de que o indivíduo, né, vai conseguir sozinho vencer e mesmo vai, né, basta se esforçar. É uma concepção bem liberal de pensamento, né? E o Cortella, ele não é um pensador liberal. Ele não é um pensador liberal, um pensador que acredita nesse, olha, se você se esforçar, independente das condições sociais, econômicas, você vai ter sucesso. Quem não tem sucesso é um preguiçoso, um fracassado, sabe? Essa ideia que você não consegue porque você não se esforça. Então, não é isso. O pessimismo ingênuo, que descrê de tudo que possa ser feito pelo jeito que ela está, mas ao mesmo tempo acredita que cabe recuperar. O pessimismo ingênuo, nós vamos falar, também não é esse. Então, a partir da década de 80, nós temos o otimismo crítico, né? Então, que sim, as pessoas entendem, né, que a educação ela tem uma autonomia, uma determinação relativa, e a nossa prática se dá nessa contradição. Então, a gente pode aprofundar a desigualdade social com fracasso escolar, a repetência, a evasão, ou combater com o sucesso escolar. Essa é uma visão que passou a partir da década de 80. Né? E a maioria da visão tem esse otimismo, segundo Cortella, né? Tem essa visão de otimismo crítico. Tá? Portanto, aqui, letra B de bola. Mas eu vou comentar mais aqui. Ó, o que o Cortella diz no seu texto. O otimismo ingênuo, o que é? Atribui à escola uma missão salvífica, né? Ou seja, ela teria um caráter messiânico. Nessa concepção, o educador se assemelha a um sacerdote, teria uma tarefa quase religiosa, e por isso seria portador de uma vocação. Né? Então, essa ideia de que pessoa vai salvar, né? Vai mudar o mundo. E outro dia até comentava isso, pessoa na escola, porque eu já fui assim desses românticos, né, que achava que nós iríamos revolucionar o mundo, né, e a gente ia com a educação, a sociedade seria transformada. Eu já fui bem assim, né? Hoje não. Hoje eu estou mais pelo otimismo crítico mesmo. Mas porque essa ideia de que só a educação vai fazer isso. E aí a gente não olha os outros aspectos, né? Todos os problemas que envolvem uma sociedade, uma complexidade. Então, o que diz o otimismo ingênuo? Na relação com a sociedade, a compreensão é de que a educação seria a alavanca do desenvolvimento e progresso. A frase que resume isso é: o Brasil é um país atrasado porque falta educação. Se dermos escola a todos os brasileiros, o país sairá do subdesenvolvimento. Hoje a gente tem escola, para todos. Nós temos problema na questão da qualidade, mas se a gente verificar, nós temos problemas sociais graves e muitas pessoas que tiveram acesso à educação cometem coisas do ponto de vista ético lamentáveis. Né? Então a gente vê violência contra a mulher, racismo, pais, mães que acabam, né, agredindo as crianças, os filhos que agridem pais. Então a gente vê que só a educação, né, ela não consegue transformar tudo sem uma mudança mais ampla, mais abrangente. Então o Cortella está falando isso, né? Que assim, era um otimismo ingênuo. Não, quando todo mundo estiver na escola, os problemas serão resolvidos. Não, não foi. É importante todo mundo estar na escola? Sim. Né? Sim. E aí nós temos a possibilidade de mudar. É aquilo que falou, nós podemos contribuir para a desigualdade. Existem quando você exclui, quando você
de repente, utiliza uma palavra que destrói uma pessoa, você está estimulando a desigualdade. E podemos também ajudar, né, a reduzir, diminuir, lutar contra essa desigualdade. E o pessimismo ingênuo, por contraposição à concepção anterior, defende a ideia que a função da escola é de reprodutora da desigualdade social. Com caráter dominador, nela o educador é um agente da ideologia dominante, ou seja, um mero funcionário das elites. Então, não há o que fazer. Né? O pessimismo ingênuo é aquela ideia que, ó, é isso aí, a gente serve o Estado, mas o Estado não quer mudar, também aí a gente também se conforma com isso e vamos todo mundo seguir a vida e está tudo certo. Né? Então, nós estamos aqui para reproduzir mesmo a igualdade. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Principalmente, o que o Cortella nos convida é fazer reflexões, né? Reflexões sobre o papel da educação, que não existe educação neutra. Né? Então, hoje existe um discurso de que ai, a escola é doutrinária. Né? Olha só, gente, olha, é doutrinária. Então, pessoas que até estão defendendo o homeschooling, né? Até tem uma redação que caiu no concurso falando sobre isso. E aí, essa ideia de que o professor é um doutrinador, como se o professor tivesse todo esse poder, né, de fazer isso. Então, se o professor tivesse todo esse poder, muitos dos pensamentos que a gente vê não estariam por aí. Então, é uma desvalorização da educação, né? Um discurso que desvaloriza o papel do professor, que o professor é, são todos de uma linha de pensamento, e isso não é verdade. Você vai numa escola, você vai ter professores de direita, professores de esquerda, professores de centro, professores de poder, de posições radicalizadas, tanto à extrema direita quanto à extrema esquerda, professores moderados. Então, é a diversidade que tem na escola, assim como nós temos a diversidade de alunos. Então, é a diversidade que faz, né, a gente crescer e se desenvolver. O problema é que, às vezes, os extremos, né, eles, uma frase que eu não gosto, eles emburrecem. Né? Quando você vai para um extremo, de um lado ou de outro, você se fecha, né, numa bolha, e aí você começa a viver só aquilo. Tá? E aí você para de ler, para de estudar, e você passa a acreditar naquilo que te diz. Na verdade, você é portador de um discurso pronto. Né? Você não é mais um ser reflexivo, um ser pensador, né? Um ser que fala, não, isso aqui, bem, eu defendo esse lado, mas isso aqui eu não acho legal. Né? Então, sabe, você começa a ter, lacrar políticos, por exemplo, aí, né? Essa situação que a gente vive. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito a ver com o livro A Escola e o Conhecimento, tá? Bom, ó, mais uma questãozinha aqui da Unesp, certo? Tem tudo a ver com esse livro, e aí a gente precisa entender isso para não errar questões. Olha lá, Mário Sérgio Cortella, em sua obra A Escola e o Conhecimento, afirma que no fracasso escolar, que ele chama de pedagogício, isso aqui já caiu muito em prova, preste muita atenção nesse termo, né? Ele chama de fracasso escolar, chama de pedagogício, que é uma mistura, né, de pedagogia com suicídio. Há usualmente causas extraescolares, que são reais e importantes, como precárias condições econômicas e sociais da população, formação histórica colonizada, poderes públicos irresponsáveis ou atrelados ao interesse de uma elite predatória e outras. Entretanto, as causas extraescolares não são as únicas, pois existem as causas intraescolares, né? É só o externo, temos os problemas internos. Se desejarmos explorar os espaços nos quais nossa autonomia relativa rejeite
concretamente a manutenção de uma realidade justa, devemos considerar também que a. O aluno, com suas atitudes de desorganização e desrespeito aos professores e aos pais ou responsáveis, acaba se tornando o causador do próprio fracasso e insucesso na vida. B. O grande responsável pela precária aprendizagem dos alunos é a progressão continuada, pois os estudantes são promovidos para os anos seguintes sem que dominem os conteúdos básicos do ano de curso. C. Precisamos nos debruçar sobre as causas interescolares daquele fracasso, entre as quais se inclui o uso não reflexivo e acrítico dos livros didáticos e a seleção de conteúdos excessivamente abstratos que não se integram. E diretores despreparados agravam o fracasso escolar ao abandonarem a maioria dos professores no exercício de suas práticas educativas, permitindo que sejam apoiados pelos colegas mais experientes. E cabe exclusivamente à família educar seus filhos em atitudes e valores, para que aproveitem os conteúdos oferecidos pela escola no cumprimento de sua função social, prevenindo assim o fracasso escolar. Lembra daquilo que eu falei para vocês anteriormente? Muita gente às vezes posta assim, professor, o senhor está falando de política. A educação é política. Né? Primeiro ponto que a gente deve assumir. Não existe educação neutra. Cortella fala isso, Paulo Freire fala isso. E se você for responder, existe? Ah, né? Porque as perguntas são sobre os pensamentos dos autores, não o seu pensamento. Né? Quizá você consiga um dia, né, se você pensa assim, ser autor de um livro que caia no concurso, e aí, quando perguntarem, aí você vai poder defender sua tese. Mas a gente responde aquilo, né, em relação ao que a gente tem dos autores pedagógicos. E hoje, muita gente coloca isso aqui como verdade. Letra E. Por isso que eu falei para vocês, ó, a família educar, né, exclusivamente a família educar seu filho em atitudes e valores. Certo? Agora, e se essa família, né, se esta família está numa condição que ela não tem condição, ela não tem as questões de valores e atitudes que a gente espera, as questões éticas, as questões, né, de comprometimento, de respeito, é uma família que é violenta, há o machismo, o marido bate na mulher, a criança assiste a isso. Chegar na escola, tudo é resolvido na violência. Como que a gente vai querer que essa família eduque seus filhos, se ela não tem condição de educar os seus filhos nesse sentido? Então a escola precisa. A escola que vai educar? Não, a escola doar, né? Doar para tentar, de alguma forma, ajudar essas pessoas, crianças. E aí existem as leis, né, de proteção contra a violência, enfim, outros órgãos que também têm que atuar para que isso aconteça. Então, não é exclusivo da família. A família tem um papel importantíssimo. Importantíssimo. Ninguém pode negar o papel da família. A família tem um papel importante, mas ela não é exclusiva. Tá? A palavra exclusivamente, que é uma palavra restritiva, né, que eu sempre falo, já elimina a letra I. Bom, diretores despreparados agravam fracasso ao abandonarem a maioria dos professores nas suas práticas, permitindo que sejam apoiados pelos colegas mais experientes. Mário Sérgio Cortella nunca falaria isso, né? Até porque o apoio de colegas mais experientes é sempre importante, né? Não é uma responsabilidade exclusiva do diretor o fracasso escolar, é um conjunto. O diretor tem um peso, sim, tem, obviamente. Né? Se o gestor tem um peso, né? Mas não é, né, que agrava o fracasso escolar. Não é só isso. Tá? Porque senão a gente limita. O problema é aqui. Se o problema fosse pontual assim, era fácil resolver. Né? Bom, aí é fácil resolver. Só a gente tem diretor competente e está tudo resolvido. Não é bem isso. Sabe das dificuldades. Principalmente quem já passou, eu passei por todos os cargos da educação.
Eu posso falar isso porque eu passei, eu fui secretário, eu fui supervisor, eu fui diretor, eu fui coordenador, eu fui orientador, eu fui professor de chão de escola. Então, passei por todos, né? E todos a gente tem desafio, né? Então, os alunos, e todos os segmentos também, né? Um creche, escola, ensino médio. O aluno, com suas atitudes, ensino superior, ah, que diz respeito aos professores, é outra ideia, né? Que pessoas têm, principalmente essa ideia liberal, ó, que é o aluno. Ele é desorganizado, ele desrespeita professor, né? Ele é que causa o fracasso escolar dele. A culpa é só dele, não é? Tá? Existe por trás de desrespeito, desorganização, uma série de fatores. Isso é um grito, né? Um grito, está acontecendo algo. E esse algo que acontece, às vezes, é complexo. Não é uma causa só. Então, quando o aluno desrespeita os professores, tem alguma situação acontecendo, tem algum problema, tem algumas complexidades aí. Não é só isso, né? É culpa do aluno, certo? Bom, aí ele fala aqui, o grande responsável pela precária aprendizagem é a progressão continuada, pois os estudantes são promovidos. Não, não é isso que Cortella vai falar. Por quê? Cortella fala muito do abandono, né? Da evasão. Então, quando a gente olha lá atrás, a gente vê assim, o aluno repetia no terceiro ano uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, ele abandonava a escola. E a gente, né, de repente, entende que isso é legal. Pô, a escola é boa, a escola expulsou o aluno. Né? Literalmente, isso é você mandar o cara para fora do sistema. E aí ele vai para fora do sistema com o terceiro ano fundamental. Né? Então, numa sociedade que exige conhecimento, ele está excluído. Concorda? Está excluído. Então, a progressão continuada tem lugares que é muito mal aplicada, né, tem problemas, mas, né, a ideia da progressão continuada, do aluno estar ali numa relação idade-ano adequada, né, do seu desenvolvimento, aí entra todas as questões psicológicas, né, da psicologia atrelada à educação. Imagina um aluno com 12 anos convivendo com crianças, né, sei lá, no sétimo ano, um aluno ter 18 anos convivendo com os adolescentes lá, as crianças, algumas crianças, outros adolescentes. Complicado isso. Então, nesse sentido, tem problemas, a progressão continua em muitos lugares, mas não é. E aí o que ele fala? Que nós precisamos nos debruçar sobre as causas intraescolares daquele fracasso, entre quais o uso não reflexivo. Então, lembra quando eu falei que a gente começa a viver em bolhas, a gente não é mais reflexivo, não é mais acrítico, então a gente começa a aceitar tudo que é verdade. Isso acontece muito hoje. Eu estou falando isso porque isso pode ser tema de redação, ah, as fake news. Então você compartilha uma coisa dizendo, olha, fulano de tal, né? Isso eu estou falando para a esquerda e para a direita, o que eu já vi de postagem compartilhada. E não é verdade, não é brincadeira. Eu estou falando de gente inteligente, que manda para você nos grupos, fala, olha isso aqui, que absurdo. Aí você vai ver. Né? Então, isso é não reflexivo. Ou seja, eu aperto o botão, eu fico vendo um monte de vídeo, eu não paro mais para ler, né? Eu não paro. Eu estou falando isso, todas as pessoas, obviamente. Estou falando que tem muita gente que tem capacidade, inteligência e que não pega mais. A pessoa fica ali no celular o tempo todo, né? A pessoa é ali passando, é vendo vídeo. Eu não tenho problema nenhum com o celular, porque eu gravo em todas as plataformas. Estou no TikTok, estou no Kawaii, estou no Instagram. Né? Eu procuro tentar colocar lá alguma coisa, né, boa. Eu acho que é boa. Né? Quem diz que é boa ou não são vocês. Bom, aqui, ó.
precisamos nos debruçar, né? Então, o uso não, a seleção de conteúdos excessivamente abstratos. Muitas vezes a gente leva para a sala de aula umas coisas que não tem nada a ver, né, gente? Sei lá, vamos supor, aconteceu um fato importante no mundo. E a gente, não vou levar esse fato, porque não está na minha. Não, às vezes é importante levar aquele fato. Os alunos estão discutindo, né? Antes de entrar na sua sala, eles estavam falando sobre aquilo. De repente, aquilo vale uma reflexão. A gente também tem que ter intervenções éticas, né? Por exemplo, eu vi isso numa recente curso, numa pós que eu fiz. A menina passou, o menino fez, assobiou, né? Pô, falou ali, falou uma gracinha, soltou um gostosa. Aí, opa, vamos parar, vamos conversar, vamos falar sobre respeito à mulher, né? Aí, a menina ficou incomodada com aquela situação, vamos conversar com os meninos, vamos conversar com as meninas, vamos fazer uma reflexão sobre isso, porque é assim que a gente muda, é assim que a gente transforma. Senão vai ficar tudo, a gente vai cada vez aceitando cada vez mais absurdos, violência contra a mulher, violência contra homossexuais, violência contra negros, né? E discriminação, e a gente vai naturalizando isso, vai naturalizando a violência, certo? Então a gente precisa ter esses atos reflexivos, né? É isso que o Cortella coloca, isso está no livro. Ó. Analisamos o fracasso escolar, epidemia terrível entre nós, e que prefiro chamar de pedagocídio, sustentado pelos pilares da evasão e da repetência. Se a gente pensar hoje, nós atuamos bastante nessa questão da conscientização da evasão e da repetência. Né? Da evasão, hoje nós temos processos de busca ativa em muitos municípios e tal, uma coisa que vem sendo transformada. Né? O Cortella escreveu isso em 2011, se eu não me engano, e hoje a gente já percebe um maior compromisso da educação com isso. A repetência ainda é uma ideia que permanece na cabeça de muita gente como sendo algo positivo, né? E aí eu sempre falo, gente, qual é o papel da escola? É a aprendizagem. O papel da escola é a aprendizagem. Qual é o papel de um hospital? Qual é o papel da saúde? Salvar vidas, prevenir doenças, né? Esses são os focos dessas áreas, não é? Saúde tem um foco de prevenir doenças e cuidar, né, da saúde das pessoas. A educação tem o foco da aprendizagem. Essas são nossas missões. Imagina você vai num hospital e alguém, e o Cortella fala isso. Ele fala isso. Ele fala assim, olha, fui nesse hospital aqui, me falaram que de cada 100 pacientes que entram aqui, 50 morrem. Não quero ser internado aqui de jeito nenhum. O quê? Um hospital que entra 100 pessoas, metade morre, é isso mesmo? Quero me internar aqui. Aí você vai para a educação, ó, aqui de cada 100 alunos, 50 reprovam. Aí você fala assim, a escola é boa, hein? Forte. Né? Mas a escola é forte. Aqui tem que estudar. Gente, metade reprova. A função da escola é aprendizagem. A função da escola não está sendo realizada. Assim como na saúde, no exemplo que foi dado, o hospital também não está realizando. Né? 50% de mortes é um índice muito alto. 50% de repetência é um índice muito alto. Né? Ah, mas se for menos e tal. Mas se a gente pensar em 10% numa escola de 1.000 alunos, estamos falando de 100 alunos. Muita gente. Né? Então, é isso que a gente tem que refletir. E aí ele coloca, né? É usual serem apontados para ele causas extraescolares, precárias condições econômicas da população, formação histórica colonizada, poderes públicos irresponsáveis ou atrelados. Todas essas causas são reais e impactantes, mas não são únicas. Porque nós temos as causas também intraescolares, que é a discriminação, currículo oculto, né? Vários itens. Né? A forma que a gente
acaba excluindo determinados alunos, enfim. Podemos gastar um tempão e o Cortella faz muito bem isso no seu livro, tá? Bom, mais uma questão. Olha só. Cortella sempre traz a temática da escola nova em seu livro A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. O autor, de forma objetiva e com base nos estudos e ensinamentos do grande pedagogo e educador Paulo Freire, intitula a escola como produtora de conhecimento. Segundo seu estudo, podemos afirmar que quais alternativas abaixo estão corretas? Humanidade, cultura e conhecimento. Conhecimento e verdade, a matriz da noção da descoberta. A escola e a construção do conhecimento. Conhecimento escolar e epistemologia e política. Conhecimento, ética e ecologia. Aí coloca letra A, apenas 1 correta, B, 2 e 4 estão corretas, C, 1 e 3 estão corretas, todas as alternativas são corretas e apenas a 5 é correta. Então, esse aqui é uma visão geral do livro, né? Então, quem leu o livro teria facilidade de questão, porque o livro vai tratar de humanidade, cultura e conhecimento, tá? Principalmente ali no início, né? Todo o livro, mas no início muita ênfase nisso. Conhecimento e verdade, a matriz da descoberta, da noção da descoberta. Então, isso também é tratado no livro, até discute filosoficamente. Então, a verdade, que as coisas mudam, a sociedade se transforma, as ideias mudam também, né? Então, também, né? Então, vai falar disso. A escola e a construção do conhecimento, que é o cerne do livro, como a gente já falou, no sentido como isso se dá dentro do ambiente escolar. O conhecimento escolar, a epistemologia e política, ele vai falar, não existe, né? Conhecimento, não existe essa pedagogia neutra que algumas pessoas querem falar que acreditam, né? Mas não existe. Tudo é uma escolha. Né? Tudo é uma escolha. Até quando se fala assim, você é neutra, a pessoa não é neutra, ela tem uma concepção. Todos os nossos métodos pedagógicos, didáticos, que são escolhas. Escolhas são políticas. Escolhas têm um determinado ponto de vista. Porque as pessoas, elas costumam ver a política só no sentido político partidário, né? São escolhas de visão de mundo, são escolhas de visão de vida, são escolhas éticas, tá? E, claro, um tema que aparece que é muito importante nos dias de hoje é a ética e ecologia. Como a gente lidar com essa história do planeta, em nossa relação com o meio ambiente. Portanto, né, todas estão corretas. Certo? Letra D, dado todas as alternativas corretas. E aí, né, olha só, essa temática está ligada aos fundamentos epistemológicos, conforme explorado por Mário Sérgio, em diálogo com as ideias de Paulo Freire. Como nos referimos à epistemologia, estamos falando sobre teoria do conhecimento, ou seja, a reflexão filosófica sobre a natureza, origem e limites do conhecimento, que eu falei que no livro tem muito disso, e no começo do livro ele vai falar disso, citando vários filósofos, né? Também sobre a política, né, que abrange as práticas e políticas sociais, assim como as relações de poder dentro da escola. Então, esse é outro item importante, que é essa questão da relação de poder, né? E aí o Cortella coloca aqui, o Freire, né, a ideia que a escola é um espaço de produção de conhecimento, não apenas de transmissão. É aquela ideia que o Paulo Freire combate da educação bancária, ou seja, falando lá, né, e eu só vou depositando nele informações e conhecimento. Então, não, a escola é uma produtora de conhecimento, é uma troca. Enquanto eu, aí outra frase do Paulo Freire, né? Enquanto eu ensino, eu também aprendo. Tá? Isso significa que o processo educacional deve ser dinâmico, participativo, né? E voltado para a criação de conhecimento e não meramente absorção passiva de conteúdos.
Aí ele colocou aqui, ó, humanidade, cultura e conhecimento. Essa alternativa correta destaca a relação intrínseca entre humanidade e cultura que foi produzido ao longo da nossa existência e o conhecimento que dela emana. A vida, a gente foi ali, cada descobre a roda, o fogo, né? E assim vai, a humanidade vai ali descobrindo coisas, história da humanidade, ela é de descoberta de invenções, né? De mudanças tecnológicas, de mudanças sociais, de concepções de família, de mundo, enfim. E a educação é um fenômeno cultural humano que se fundamenta, ao mesmo tempo produz conhecimento. Fenômeno cultural humano. Né? É importante isso. Conhecimento e verdade. A matriz da noção da descoberta também está correta, pois indica que o conhecimento escolar está ligado aos conceitos de verdade e descoberta. Esse processo de descobrir está intrinsecamente ligado à ideia de construir conhecimento, algo que Paulo Freire sempre enfatizou em sua pedagogia crítica. Então, o livro discute muito bem essa questão das descobertas, das verdades, né? A importância. Quando a gente diz verdade, ele também vai falar dessa relativização da verdade, né? Também aparece isso no texto. E o mundo tem mudanças, obviamente. Já acreditou que a Terra era plana, depois descobertas científicas, percebemos que não, né? Descoberta do sistema solar, enfim. Tem gente hoje querendo voltar que a Terra seja plana, mas aí eu deixo isso para outro tempo. Bom, a escola é a construção do conhecimento, a alternativa está correta e reflete diretamente o princípio que a escola deve ser um local onde o conhecimento é construído, não apenas repassado. Isso é uma ideia importantíssima, tem muito a ver com o pensamento do Paulo Freire com relação à prática de liberdade e criação. E conhecimento escolar, epistemologia política é correta, pois ela liga o conhecimento que é produzido na escola às dimensões epistemológicas e políticas mencionadas anteriormente, indicando que o conhecimento é resultado de decisões que transcendem as salas de aula. Né? Então, são as escolhas políticas que estão aí acima da sala. Né? Conhecimento, ética e ecologia, essa última é correta, pois amplia a discussão para além dos muros da escola, a relação entre o conhecimento adquirido, a ética e as questões ecológicas, aspectos cada vez mais relevantes na educação contemporânea. Então, é como a gente lidar com o nosso meio ambiente, a gente conduz as coisas, então isso tem muito a ver. Então, né, é aquilo que eu falei, às vezes a gente tem aquela falsa ilusão de que a pessoa é estudada, né, fez engenharia na universidade pública, fez medicina, pedagogia, fez história, e o cara é o cara que polui, o cara que joga lixo na praia, enfim, é o cara que bate na mulher, né? É a mulher que bate no homem, enfim, é a mulher que espanca o filho, ou é o homem que espanca o filho. Então, sabe? E aí a gente vê, né? Isso aí tem notícias de monte aí, plano, empresário, bem-sucedido, mulher, empresária, bem-sucedida, cometendo coisas horrorosas. Né? Então, aí a questão ética. Certo? Portanto, a alternativa D, pois todas as afirmativas integram a concepção da escola em espaço ativo de produção, conhecimento que os processos de aprendizagem são críticos, reflexivos e engajados com as questões sociais, culturais e ambientais. Número 5, a escola. A escola. Opa, da canetinha. A escola e a construção do conhecimento são temas sobre os quais Mário Sérgio Cortella discorre no seu livro A Escola e o Conhecimento, fundamentos epistemológicos e políticos. De acordo com o autor, é correto afirmar que o conhecimento não interessa mais tanto pelas questões de sobrevivência, mas na oposição entre os homens, ele tem relevância na luta pelo poder. B. Se desejarmos colaborar na formação política e educacional das classes populares, não podemos com eles trabalhar a ciência burguesa. C. Não comporta conflitos, confrontos, rejeições, antipatias, paixões, medos e sabores. D. A criação e recriação do conhecimento na escola está
em falarmos em coisas prazerosas. Assim, o aluno se apaixona pelo assunto e aprende. O gosto é fundamental para passar a gostar. E a ludicidade deve permear o conhecimento nas turmas de educação infantil em primeiros anos do ensino fundamental. E a metacognição para pré-adolescentes e adolescentes. Então, vamos lá. Gente, ó, primeiro, Cortella, ele não vai fazer essa distinção que, ó, ludicidade é na educação infantil e depois é só metacognição para pré-adolescente. Não, né? Não. Pode ter ludicidade, sim, deve ter nos anos fundamentais também. Lúdico é sempre uma forma de aprender, né? Então, Paulo Freire não vai limitar, não vai segregar a ludicidade no infantil e depois é só metacognição, é só alfabetização, é só matemática, português, não. Bom, falar só de coisas prazerosas. Percebe que isso aqui é só limitando, né? Ah, então só vou falar daquilo que o aluno quer ouvir. Não, nem Paulo Freire, nem Mário Sérgio Cortella defendem isso. Muitas vezes o conhecimento ele não é prazeroso, é chato. Né? Alguém deve estar assistindo isso e falando, nossa, o professor fala demais, muito chato. Não é sempre prazeroso. Não é. Então a gente tem que falar, tem coisas que a gente não gosta e a gente tem que estudar. Enfim. Ah, não comporta? Claro que comporta. A escola é espaço de conflito, de antipatia, de paixão, de medo, de sabores, tudo faz parte da escola. Ela comporta, sim, né? Ela comporta conflitos. Tá? Se desejamos trabalhar com as classes populares, não podemos trabalhar a ciência burguesa? Não podemos. Ciência burguesa tem o seu papel, né? E, não, só vamos trabalhar coisa do proletariado, dos trabalhadores, não. A ciência burguesa contribuiu também aí, né? O iluminismo contribuiu para várias coisas, vários conhecimentos. E aí o conhecimento não interessa mais tanto pela questão de sobrevivência, mas a oposição entre os homens. Elas têm relevância na luta pelo poder. Conhecimento é poder. E aí, gente, é que entra, né, aquela discussão sobre as big techs, sobre elas terem o monopólio da informação, se elas divulgam fatos, notícias, são instrumentos de poder. Né? Então, quando a gente tem pequenos vídeos, né, com informações que muitas vezes não são tão reflexivas, é uma luta pelo poder, as pessoas precisam entender isso. Google, grandes big techs aí da tecnologia, elas já se ligaram nisso. E elas estão fazendo essa. Tanto é que elas se tornaram relevantes hoje. Importantes. Influenciam muita gente. Então, é luta pelo poder, tá? Letra A, de amor. Bom, Cortella. Estamos chegando no fim, tá, gente? Cortella. Ao abordar a escola e a construção do conhecimento, destaca que o conhecimento é entendido como algo acabado, pronto, encerrado em si mesmo, sem conexão com sua produção histórica. O conhecimento é tratado como uma coisa mágica, transcendental, que cai do céu. Não raro encontramos educadores que passam para seus alunos uma visão estática e estática, né? Estática e estática do conhecimento. Visando superar essa situação, Cortella ressalta que o conhecimento é relativo à história e à sociedade. Ela não é neutra. Todo conhecimento está úmido de situações históricas e sociais. Outro aspecto suscitado pelo autor é que o conhecimento é também puro, sem nóda emprenhado, B, uma exatidão absoluta, eterna e universal, C, político, isto é, articula-se com as relações do poder, D, uma possibilidade única de interpretação da realidade, C, criado e recriado na escola ao falar prazerosamente sobre as coisas. Alguns temas nós já falamos. E aí fica fácil a gente responder algumas coisas aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui, peraí, pronto. Então, bom, ao abordar, né, ele destaca que o conhecimento é entendido como algo. Isso não é e muitas pessoas veem, né? O Cortella está falando isso aqui, ó. Muitas pessoas veem o conhecimento como algo acabado, sem conexão com a produção histórica, né? E aí ele vai
criticar essa forma de ver o conhecimento, tá? Então, quando ele fala assim, ó, visão estática, que não muda, né? Ou estática no sentido de êxtase, né? Esse estática com X aqui é de êxtase, é de deslumbramento, tá? Então, o que que ele fala? Conhecimento é o quê? Ele vai falar que é puro, sem ordem, empreado? Não, jamais. Ele vai falar que é criado e recriado ao se falar prazerosamente sobre as coisas? Não. Ele está falando que tem uma conexão histórica, tem uma produção histórica, né? É uma possibilidade única, a palavra restritiva? Também não. Né? É uma exatidão absoluta, eterna, universal? Não. Veja como tudo limita, né? Ah, isso é uma coisa só, eterno, tem. Né? Seria um dogma isso, né? Exatidão absoluta seria um dogma. Dogma é algo religioso, né? Então, do tipo, é um pensamento que a religião tem ali, que é dogma, muda, universal, nunca vai se transformar. Então, o que, que o Cortella vai falar? Político, né? Se articula com as relações de poder. Gente, tudo é político, no sentido de relação de poder. Não há nada que é feito assim, fez isso, né? Tudo é político. Então, às vezes, o uso excessivo de tecnologia, do celular, é tudo uma visão de poder, de domínio, certo? Quando a gente faz uma pesquisa no Google, logo ele vem depois com uma enxurrada de comerciais, eles têm informação sobre nossos gostos, sobre nossas preferências. Então, isso dá a eles um certo poder sobre a gente. Né? Então, é isso, poder econômico. Então, é político, ou seja, isso se relaciona com as relações de poder, né? De poder, tá? E é isso que a gente precisa ver. Pode engolir tudo achando que não, existe sim domínio de mercado, né? Então, conhecimento ele não cai do céu. E a gente tem muitos educadores que acabam passando essa visão aí muito pura das coisas. É assim, pura não. Mas eles falam, alguns falam que é puro, mas não é. Nada é puro, gente. É puro. Inclusive aquelas pessoas que dizem assim, não, eu sou neutro. Não é, né? Não é puro isso. Não existe. É alega neutralidade, está tomando partido de alguma coisa. Tá? Certo? Então, é isso que o Cortella passa, é isso que eu estou querendo o tempo todo aqui dizer para vocês, porque essa é a visão do Cortella, tá? É a visão dele. Então, a gente fala assim, você não deveria falar isso. Se eu não falo isso, gente, você não entende o texto. Mas eu não concordo, eu sou desse ponto aqui, eu sou radical. Só que aí você vai no concurso, você vai errar. Você precisa saber o que o Cortella pensa. Né? Então o Cortella vai falar, isso é político, são do poder, as decisões, currículo, tal, né? Tudo é político, tudo é uma escolha, certo? Bom, 7. Para terminarmos, Mário Sérgio Cortella, na obra Escola e Conhecimento, explica que o conhecimento é uma construção cultural, portanto social e histórica. E a escola, como veículo, o transporta, tem um comprometimento político, olha aí, de novo, né? O qual se expressam também no modo que esse conhecimento é compreendido, selecionado, transmitido e recriado. Comprometimento esse de caráter acadêmico, elitista, letra A, criativo, estimulador, reprodutor e limitante, conservador e inovador, investigador e transformador. E aí? Ó, isso aqui, gente, vale muito para você entender o texto. Ó. Conhecimento é uma construção cultural. Né? Então, tem a ver com nosso meio, que a gente acredita, nossos valores. Por isso que lá no Afeganistão, a visão que eles têm, principalmente agora do Talibã, né, em relação à mulher, é diferente da visão que você tem na Inglaterra, por exemplo. Embora o machismo seja uma expressão, né, de uma hierarquização entre homem e mulher, né, com o homem sendo mais poderoso, né, a ideia de que o homem
poderoso que a mulher, ou mais forte, ou mais capaz, né? Então, essas ideias, elas permeiam o mundo de uma forma ou outra, mais em uma sociedade, menos em outra, explícita numa sociedade, menos explícita na outra, assim como o racismo, né? Assim como a discriminação, assim como a discriminação por gênero, a discriminação por opção sexual, a discriminação por classe. Em algumas culturas, isso faz parte da estrutura cultural, como na Índia, né? As castas. Estou acabando de ler o livro do Gandhi, aí ele comenta muito isso. Determinadas castas você não podia tocar pessoa, né? Os chamados intocáveis. Né? Então, olha só, tem todo um contexto, certo? E aí, ontem eu estava numa formação e fui surpreendido por uma informação, e eu ainda me surpreendo. Eu confesso que e numa escola em Santa Catarina existe uma sala de negros e uma sala de brancos. Uma apartheid, né? Fiquei surpreso com isso. Estou tentando ver se isso é verdade. Eu quero crer que isso seja uma mentira, né? Porque não é possível. Né? O apartheid ocorreu na África e a gente teve o Mandela lutando contra isso, enfim. A gente teve tanta coisa na história, não é possível que a gente não aprende. Eu estou conversando que a gente não está aprendendo nada, gente. Não aprendemos nada com a pandemia. Nada, nada. Para a pandemia não serviu para nada. Né? Muita gente continua fazendo as mesmas. Bom, deve ter um outro que aprendeu alguma coisa, mas no geral não foi. Bom, e a escola é esse veículo que transporta e tem um comprometimento político. Então, como que a gente vê isso? Isso é um conhecimento, o Cortella vê isso, é um conhecimento acadêmico elitista? Não. Criativo e estimulador? Não. Reprodutor ilimitante? Não. Investigativo e transformador? Não. Ele vai falar que é conservador e inovador. Ou seja, a escola ela tem momentos que ela é extremamente conservadora, e se a gente olhar a sala de aula, aí é muito legal aquela história que o cara, não lembro o autor que conta, que ele fala assim, que o monge, né, ele entrou numa máquina do tempo, e aí, de repente, ele sai no meio de uma metrópole. Aqueles carros, buzina, sinal, letreiro luminoso, ele ficou assustado, começou a correr. Imagina, ele vivia lá na Idade Média, né? Ele começa a correr desesperado, assustado, vai esbarrando nas pessoas. De repente, ele entra numa sala, entra numa escola e entra numa sala de aula. Aí ele vê aquelas cadeiras, vê a lousa, ele se acalma. E lá na Idade Média, a gente já usava esse modelo de um atrás do outro, e carteira na frente, e professor lá na frente. A Idade Média. Então, a escola, ao mesmo tempo que ela traz inovações e tal, ela também é conservadora ainda. Né? Ainda é, certo? Ainda é. A gente ainda é do sinal, né? Ainda é da disciplina. Quando terminou matemática, começa português. Né? Aí uma não conversa com a outra. A gente ainda é desse ensino segregado. Né? A gente ainda é. A gente ainda vê fila de menina, fila de menino. Fábio, mas você. Bom, e daria um bom debate. Tem, aliás, um livro da Daniela Awad, que fala que cai nos concursos também. Fala sobre isso. Eu não sou contra, né? Fui diretor, na minha escola tinha fila de menino, fila de. Mas às vezes a gente precisa entender esses processos, né? Entender como isso funciona. E às vezes a gente se depara hoje com aquela criança que quer nem a fila da quer estar na fila do menino, né? Enfim, essas complexidades que a escola enfrenta. Então, a gente às vezes é conservador mesmo, e do dia, nem criar tantos choques com a comunidade para que a gente possa exercer o nosso trabalho. Mas a gente tem que refletir sobre isso. Né? Tem que ser refletido. Eu fui um diretor, de certa forma, mantive muitas coisas que são conservadoras.
uma coisa que a gente precisa refletir na função social da escola, como a gente transforma isso. E o Cortella nos convida. Então, é isso que eu falo. A gente precisa pensar. Eu sou um cara, às vezes, sou meio conservador e fico pensando em determinados atos e ações. Então, a gente precisa refletir. Não pode ser aquilo, é o que eu penso, é o certo, o outro fala está errado. A gente precisa ouvir o amigo, a gente precisa ouvir o parceiro, a gente precisa ouvir o professor, a gente precisa ouvir o aluno. A gente tem que exercer mais o nosso escutar, né? As pessoas não querem escutar, tá? Certo? É isso aí, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Sucesso aí nos concursos. Vou deixar aí links para vocês entrarem nas aulas da Unesp, nos autores pedagógicos. Deixar um link aí dos autores pedagógicos, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado por você estar aqui e me aguentar. Não me aguentar, não. Tenho tentado fazer o meu melhor, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço e gratidão a todos vocês.